Boa noite, queridos amigos, queridas amigas. Sejam muito bem-vindos para a nossa última noite de live do ano de 2021. Arturo, boa noite, seja muito bem-vindo. Querida Sinara, bem-vindos para essa nossa última noite de reflexões, de bate-papo com a nossa psicóloga querida, que sana algumas dúvidas que nós temos referência a tantas emoções que envolvem o nosso dia a dia, tantas emoções que eclodem dentro de nós, primitivas ou não, mas que ainda fazem parte de nossa natureza da forma híbrida, né? Porque as emoções são maravilhosas e elas foram entregues por Deus a nós, e Deus só nos entrega coisa boa, né? Então, muito gostoso a gente poder conversar com uma psicóloga para poder entender, que é a nossa psicóloga Vanessa, a qual estamos aqui aguardando entrar. Por isso que eu estou batendo um papinho com vocês antes. Quem não acompanha ainda, nós estamos estudando capítulo por capítulo, bem devagarzinho, o livro Emoções que Curam, psicografia de Hermance Dufour, Vanderlei Oliveira. A capa dele é essa aqui, ó, Emoções que Curam. Para quem não sabe também, Hermance Dufour foi uma médium na época de Kardec, quando Kardec estava reencarnado, um pouquinho antes dele já começar a escrever o Livro dos Espíritos, ela já era médium. Tem alguém pedindo para participar, mas eu não sei se ela está com outro Instagram. Vanessa, Prigo Som, então eu não sei. Mesmo assim, bem-vindas. Então, ela já era médium, então ela traz ensinamentos profundos dos estudos dessas emoções à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, porque cada início de capítulo nós temos uma passagem do Evangelho. Inclusive nesse que nós vamos continuar o estudo hoje, é o capítulo 11 e tem 8 do Evangelho Espiritismo. Foi por Lázaro, né, que nos passou essa mensagem em Paris, 1862. Então ela faz o paralelo, né? E a nossa Vanessa querida entrou e eu vou convidá-la. Convite enviado. Os que aqui permaneceram. Deixa eu me ajustar, que aqui os ajustes são, né? Desligar a musiquinha, que tava com a musiquinha aí só para ambientar enquanto você não vinha. Boa noite, querida Vanessa. Me ouve bem? Eu te ouço bem. Eu só tô achando a internet hoje meia lenta, mas vamos lá. A sua Mas imagem, tô ela te ouvindo. tá um pouco serrilhadinha, mas estava explicando para eles o que a gente está estudando, a obra, o capítulo das emoções híbridas, que hoje eu reassisti, né, porque eu participei na vez passada da live, mas reassisti a primeira parte do estudo com a Jane, que é sensacional e enche a cabecinha da gente de pensamentos, de vontade de fazer esforço nessa busca para a gente conseguir ter esse equilíbrio emocional tão maravilhoso. E me fez lembrar, enquanto eu enquanto eu assistia vocês na live, de um filme que eu assisti esse final de semana, chamado Um Ninho para Dois. Então,
E vocês falaram muito de gatilhos emocionais também, para a gente começar a perceber e analisar os gatilhos. E nesse filme, Um Ninho para Dois, é um casal que ele está internado, ele se internou numa clínica psiquiátrica porque após um ano ele ainda não sabia lidar com a perda do bebê deles, 2, 3 aninhos, a bebê desencarnou. E ele falou, eu vou tirar minha própria vida, tentou, né, dentro de um carro e tal. E aí, a esposa dele ia visitá-lo, chamava o Dia da Família. Eles tinham uma reunião com a psicóloga, uma vez por semana, no Dia da Família. As pessoas que estavam lá internas, por quaisquer razões, elas era uma sala de aula e a psicóloga ia falando. E ela disse nesse dia, muito interessante, sobre os gatilhos emocionais que para eles identificarem, começarem a identificar de onde vem aquela angústia, de onde vem aquelas emoções híbridas, né? E, e a mulher foi para casa pensando, pensando, o que que ela fez? Com muita dor no coração, ela foi se desapegar daquilo que estava trazendo a tristeza para ela, que trazia todas as lembranças da morte da filha dela. Então, pouco a pouco, com muitas lágrimas nos olhos, ela desfez o quartinho da menina, doou tudo, mudou a poltrona de local, tirou o cantinho onde ela brincava. Então, ela fez aquele desapego do que era gatilho para tristezas dela. É claro que a hora que ela contou para o marido, ele ficou pé da vida, mas aí ele entendeu que aquela vida não iria mais voltar, que é uma nova forma, é um daqui para frente diferente, construído diferente. E aí até confesso que fiz, como é fim de ano, uma faxina nos meus papéis, nas gavetas, nas anotações que me davam gatilhos não tão interessantes. Foi muito bom para mim o filme e depois esse estudo que vocês fizeram semana passada e eu falei assim, não é que é verdade, né? Que você, a hora que você vai fazer aquela limpeza, você até lembra, né? Mas aí você fala assim, mas agradeço, foi bom para mim, esse papel ou esse livro ou essa música me ensinou algo, mas agora é um outro momento, que foi o que ela fez com o quartinho da neném. E eu achei muito interessante eu contar para vocês essa experiência que me trouxe do filme, que eu achei bem conivente com aquilo que vocês estavam falando sobre as emoções híbridas, o azedume, que você tanto falou, que eu achei tão bonitinho você dizer, não pertencia ainda ao seu vocabulário, mas aí você fez um paralelo e achei excelente. Bem-vinda, Vanessa. Já falei demais. Eu não sou a psicóloga aqui. Agora é com você, minha amiga. Gratidão, eu acho que hoje é um dia importante. Estamos aí finalizando o ano, né? E é um momento em que as emoções elas ficam muito, mas muito mais fortes. Na verdade, temos o tempo todo, né? Uhum. Uma coisa que eu tentei passar e a gente usa uma expressão que é instrumentalizar, que na verdade é ensinar, é conseguir transmitir esse conhecimento, né? Uhum. Tipo instrumentalizar é quando a gente começa a fazer isso em relação a tudo que vem da nossa mente, da nossa psique, enfim, que envolve os aspectos psicológicos. E as emoções, elas são a grande porta de entrada de conhecimento, de autoconhecimento. O que é bonito na doutrina espírita? O que é lindo quando a gente está aberto para o conhecimento? É que a gente vai traduzindo, por exemplo, o Evangelho de Jesus, ele é o grande educador e transformador da humanidade. E todo o Evangelho, quando você começa a interpretar, para quem já tem a vivência, por exemplo, psicológica, no meu caso, até por conta de questões profissionais, você, quando está se permitindo, né? Eu preciso dizer isso porque existe, sim, uma confusão muito grande ainda, como se um não pudesse auxiliar o outro.
E aí vem conceitos que vão ampliando a nossa forma de enxergar a vida e o ser humano, e as suas necessidades. Então, quando a gente fala, à luz da doutrina espírita, desse capítulo, principalmente o 11 e a instrução 8, que é Aham. a lei do amor, né, principalmente, e você pega num livro nosso, que nós estamos estudando, a última fala da página, no último parágrafo, que é justamente aquele trechinho que vocês utilizaram hoje enquanto faziam comercial desse momento, sair Aham. das emoções híbridas e transformá-las em emoções que curam. Pois não existem emoções sem finalidade curativa quando a alma está desperta para o patrimônio de luz que pode emergir de suas sombras. Agora eu vou fazer um link com a sua fala, com o que você trouxe, né, que são os gatilhos. As emoções, elas provocam um primeiro estado de desequilíbrio na gente, um estado de alerta, né? E o corpo responde muito rápido a isso. Na verdade, é simultâneo, são segundos. A gente tem uma máquina linda chamada cérebro aqui dentro, e ela trabalha de uma forma intensa. O coração responde a isso também. E todos os órgãos, enfim. Nós precisamos entender que quando uma emoção nos provoca uma sensação de ameaça, eu gosto de usar essa palavra, Uhum. porque muitas vezes as nossas interpretações das emoções estão presas a fatos vividos que têm um significado emocional. Então, ali Aham. tem uma história, tem uma lembrança, que pode ser boa ou não. E nós temos uma tendência inata, que já nasceu conosco, de esquivar-se, de fugir, né? Essa luta, até porque antigamente a gente lutava no físico para sobreviver É. muito mais do que hoje em dia, muito mais do que hoje em dia. Então é como se nós tivéssemos perdido a competência de saber lutar para sobreviver ao real do agora. Que de Uhum. repente não é mais fugir de um animal, fugir de um predador, mas fugir das nossas sombras. É uma coisa que fazemos muito, quando na verdade precisamos nos acolher, nos Uhum. conhecer, para poder, enfim, enfrentar, né? Porque quando você está num processo de luto e você fala, é hoje, e você se Uhum. propõe a entrar num quarto, a permitir todo o transbordar das emoções, dos sentimentos, porque aí já tem um nome, você já tem uma interpretação, um significado, então já estamos falando de sentimento. Aham. Então, fazer este processo precisa que se tenha consciência da importância desse lugar de encontro de você com você mesmo. Só que nessa loucura maluca que a gente também anda, nessas relações líquidas, onde as pessoas Ah, é. estão perdidas entre o que é auto-amor, o que é o limite da relação, o que é tóxico, o Que é que não é líquido, né? tóxico, Tem agora o emoções que está líquidas. sendo superficial, enfim, o que é o que, estamos carentes de nós mesmos, entende? De ouvirmos a nossa própria voz. E a emoção, ela é fundamental para a gente começar a fazer isso. Você tem uma ideia? Aqui fala que no Hospital Esperança se trabalha com 88 emoções híbridas, Fiquei né? chocada. Nós, aqui no planeta Terra, nós falamos de 7, 9 e alguns autores mais audaciosos, 12 emoções que a gente Os que conhece. estão aprofundando agora na psicologia, neurociência, eles estão contando 12, né? Mas são coisas, não é do nosso ainda cotidiano de interpretação. Olha, aquela é a emoção X. A gente sabe tristeza, alegria, raiva, A medo. gente, a gente consegue decifrar mais rápido as primárias, que a gente chama de primárias, né? Que são Aham. aquelas que são fáceis de identificar, são fáceis de perceber. Agora, o que é bonito? Quando a gente pega o Evangelho, toda essa necessidade de autoiluminação,
de vencer a si mesmo, né? Através do orar e vigiar, que nada mais é do que automonitoramento, você Uhum. começa a entender como ali tem toda uma metodologia e abordagem direcionada para a saúde mental através do amor. Então, quando se fala em perdão, benevolência, indulgência, doçura, na verdade está buscando virtudes que estão da nossa alma que nos auxiliarão. Agora, para isso acontecer, eu preciso me conhecer. Então, quando eu vi a expressão do azedume, eu achei barata quando eu li essa expressão, porque depois eu fui lembrar que não vou falar, acordou azedo hoje? Que acordou Aham. azedo hoje? Minha Que mãe me azedo, né? falava isso algumas vezes. Então, quando a gente para e começa a pensar nas emoções híbridas, a gente começa a entender que lá atrás existe uma função para cada emoção, e a partir da minha vivência, nessa existência e a minha bagagem em espírito, mas vamos falar de alma, porque a alma tem corpo e tem mente, então eu tenho que integrar os meus sistemas, saber ser criatura humana e valorizar essa condição que é essencial para o meu aprendizado. Eu preciso desse lugar educador, que é o planeta Terra, né? Então, quando eu começo a olhar desta forma, eu já não preciso me armar com o que eu sinto. Uhum. Entende? Então eu começo a perceber que as emoções são grandes direcionadores. Agora, eu compreender que emoção híbrida é uma transformação, foi uma mutação, me auxilia a perceber o que eu faço com o que eu tenho de emoções. Principalmente as É. primárias, as que eu respondo primeiro. É a Então, o forma como eu vou autoconhecimento. processar aquilo, né? Porque daí eu vou. E você me falou uma coisa, tem que querer fazer isso. Não é uma coisa que vai. Ah, por acaso despertar. Eu tenho que querer trabalhar isso. No Espiritismo, a gente usa a expressão vontade. Vontade, né? Que é a vontade do espírito. Enfim, eu estou aqui, eu me reencarnei, eu estou encarnada, e eu tenho vontade da minha evolução. Então, eu tenho consciência que eu estou aqui para aprender. É. E aí, com isso, eu consigo trabalhar um canal de humildade maior e de uma percepção de que eu tenho muita coisa para melhorar. E isso tira você, muitas vezes, dessas emoções híbridas, no sentido de te colocar num estado mais egocêntrico, num estado de azedume, enfim. Eu começo a ter um outro olhar sobre o sentido da vida, né? A coisa vai ficando tão mais profundo, sabe? É. A coisa vai tomando uma dimensão tão mais organizada também, por outro lado. Então, a vontade. E que na psicologia a gente fala motivação, né? A gente usa a expressão tudo aquilo que vai trazer saúde emocional, saúde mental. Eu preciso estar motivado para fazer um tratamento, porque eu vou precisar de disciplina, assim como o Evangelho fala o tempo todo. Disciplina. Né? Então, quando Não você tem como começa. não, né? Se você não ser disciplinado, eu acho que é o primeiro passo para a gente Só que conseguir. assim, essa disciplina não é tirania. Aham. A gente acaba entrando e tem que tomar muito cuidado com isso. Quando você entra num dogma que fica mais religioso, fica uma coisa muito pesada. O que existe é um convite para que você busque ser o seu melhor. E que existem N ferramentas dentro de você para que você encontre esse caminho. O primeiro deles, paz. E aí a gente começa a fazer um link, né? A tua presença, entende? Você é uma presença. A tua presença é em qual nível? Esses dias eu falava sobre alfabetização divina, que é uma continuidade desse trabalho, mas um outro olhar, porque a gente acaba focalizando a tal da inteligência emocional e falando mais dos repertórios que a gente precisa desenvolver. Só que quando a gente para pensar, porque bondade também é aprendizado. Olha que Uhum. interessante, Bondade né? também é Então, treino. É mesmo. esse querer, esse se organizar e essa disciplina é no sentido de você entender que se você não modificar o seu comportamento, não vai ter mudança. Uhum.
Muitas vezes o vitimismo, não a vítima, tá? Existem O pessoas que vitimismo. realmente Aham. são vítimas de alguém, de alguma situação. Mas o vitimismo, ele faz com que as pessoas fiquem numa zona, sem perceber, de acomodação, ou porque ela está travada, vamos lembrar, o cérebro traumatizado, ele é travado, ele é parado. Ele não tem condição, porque as emoções são gatilhos de pânico. Então, a pessoa não responde da melhor forma possível. Agora, quando a gente para para pensar nas emoções vívidas e começa a voltar para o livro, que é interessante, eu acho que é importante até para a gente entender o que, que eu faço, olha o que, que eu consigo fazer. Eu consigo transformar aquilo que deveria ser raiva em azedume, por exemplo, Aham. né, que a gente falou da outra vez. A É. angústia, eu acho muito interessante a gente conversar um pouquinho sobre ela, assim como todas as outras que estão aqui, porque muitas vezes estamos mergulhados nessas emoções que ganham força de sentimento, né, no sentido de ter uma resposta diária na sua vida, e você não entende o porquê. Então é muito bonito quando a gente fala da angústia, quando a gente entende que você se abandonou e foi cuidar das outras pessoas e abandonou você Que naquilo que é, é importante que é para a você. pessoa mais importante, né? A gente veio para melhoria antes de tudo nosso progresso, né? E ver que você se abandonou. Eu acho que a angústia, quando você vai num psicólogo, num psiquiatra ou num médico que você está com uma dor, a angústia é aquela coisa, ela somatiza no corpo físico de forma que você não consegue nem se expressar. Você fala, com dor, da onde? Não sei, é uma angústia, é aqui, é no coração, é uma, é uma falta de ar. Então, como dá reflexo, né? No corpo E às físico, esse vezes, autoabandono. aí a gente parou a pensar, autoabandono por quê? Autoabandono do quê? Porque senão vem aquela clássica confusão, que é a mesma que a vaidade causa também. Tá? Dá Aham. uma confusão danada isso aqui. Por quê? Existe uma linha muito tênue entre auto-amor e egocentrismo. O egoísmo mesmo, quando a gente para pensar, ele é essa matriz do auto-amor. Quando eu li isso a primeira vez, eu achei um choque. Eu falei, que forma bonita de ver uma coisa tão feia na gente, né? Quer dizer, É, até assim, isso é a tem feia. semente do autoamor, né? Não sei se ele usa assim. Exatamente. É a Essa semente mesmo. do autoamor. Você fala, Por oi, quê? não entendi nada. É como a vaidade, você entende? Aí você fala, mas é feio ser vaidoso. É feio ser vaidoso quando você está sendo guiado por uma vaidade onde você, na verdade, faz para impressionar o outro, porque por detrás disso é uma estratégia compensatória de um desamparo, de uma carência, de uma necessidade de atenção. E aí vem o perfeccionismo e uma vaidade excessiva, ou seja, você está escravo. E aqui o híbrido da vaidade é a alegria, veja bem, que deveria ser aquele sentimento gostoso de conquista. Eu fiz, eu dei conta, eu me superei, eu fiquei horas acordada, mas eu me venci. Tô vaitoso comigo mesmo. Auto-amor, acolhimento, prazer, reconhecimento, autoestima. Entende? Que também é muito importante para o auto-amor. Isto eu não mereço. Mas para eu ter esse olhar do que eu mereço e lutar pelo que eu mereço, eu preciso ter orgulho de mim positivo. O que Aham. acontece é que quando a pessoa está presa no ego e ela não percebeu que ela transformou a carência dela, a necessidade de atenção dela, em escravidão, ela atropela as pessoas. Porque aí com isso vem uma vaidade egóica, que é aquela, eu sou melhor que você, eu me Uhum. sinto melhor. Então, a pessoa se sente na condição de cobrar mais, de criticar mais, de subjugar o outro, ouvir escrava, não ter tempo para nada, porque ela não se permite. E aí me faz pensar muito na importância dos tempos, sabe? E Aham. dos não exageros, dos extremos. A gente precisa aprender a ficar em paz com o meio, com aquilo que está sendo possível, aprender a valorizar aquilo que estamos dando conta.
Isso é muito importante falar no dia de hoje. Por quê? No final de ano a gente começa a refletir sobre um monte de coisa. É, é o E momento, né? dependendo do olhar que você der, você vai pegar o chicotinho e vai começar a bater em você ou no outro. Então, respira, se acalma, reconheça as tuas emoções. Bem Porque, por isso. exemplo, a insegurança, ela é um híbrido do medo, tá? Uhum. Ela é super importante. A percepção de que não somos bons o suficiente, a percepção de que o mundo é ameaçador de alguma forma, porque temos experiências muitas vezes onde falhamos, nos dá uma sensação de insegurança. Só que quando você começa a fixar no medo, de novo, cérebro com medo, trava. Não é de Uhum. propósito. Por isso que Aham. o fóbico, ele evita. Por isso que a pessoa que tem ataque de pânico, ela não consegue. Ela acha que aquilo realmente vai destruí-la. Agora, a insegurança diante da vida, ela também provoca reações que são muito disfuncionais. As pessoas paralisam, ou elas sabotam, ou elas procrastinam, entende? Ou elas não fazem nem a metade do que elas têm competências para fazer. Porque o primeiro pensamento que vem é não vai dar certo. Porque, na verdade, a emoção que está prevalecendo é a insegurança, mas ela é híbrida do medo. E se a gente lembrar da função do medo, a função do medo é nos proteger e nos afastar de Proteção, risco. né? Só que quando a gente entra num canal de insegurança, é sinal de que eu estou tendo pensamentos exagerados de situações que muitas vezes não são reais, não estão acontecendo, mas eu estou com uma emoção híbrida do medo. Então, eu já transformei aquilo que deveria me proteger em super medo que me torna inseguro. Visão de mundo inseguro, né? Visão É. de si incapaz. Então, a insegurança também é uma emoção híbrida extremamente dolorosa para quem está sabendo, Eu né? ouvi em alguma, ou li em algum lugar, essa questão que você falou ainda, fim de ano, tarará, a gente. Aí a pergunta da pessoa para palestrante era: tá, mas se eu estou analisando e o ano não foi bom para mim porque eu estou na carência de algo físico, né? Não era nem a carência emocional. Como é que eu vou soltar, deixar essa preocupação e não ficar assim, tá me faltando isso, ano que vem eu quero isso, eu vou ficar naquele pensamento doentio, do querer, querer, querer. Aí a pessoa explicou assim: observe o tudo de bom quanto que você tem. Você tem um teto hoje para dormir? Quantos lá na Bahia que não tem hoje um teto para dormir? Seu colchão é gostoso, confortável? Vai agradecendo e se parabenizando por tudo que você conquistou durante esse ano. E não fique só focado em adquirir aquilo que lhe falta, mas observe o que você já tem e se parabenize. Você tem lá na tua ideia: poxa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu estou carente disso, carente de afeto, carente de financeiro, carente de um emprego, mas foque no que você já tem, que facilita você lidar emocionalmente Só que com o vamos pensar o vazio. seguinte: a pessoa sabe que ela faz isso? Não, não, né? Só que tá lá procurando o vídeo, procurando os assuntos, procurando os livros. Exato. Entende? Mas assim, a pessoa não tem consciência de que ela reage assim, de que ela vive assim, entende? Por isso que eu costumo dizer que a gente precisa, quando fala em autoconhecimento, reforma íntima, muitas pessoas chegam para mim e falam: nossa, eu fico vidrada quando eu escuto isso, né? Mas como é que é isso na prática? O que é isso na prática? Ou então, como é Porque que esse auto, nós que vamos atrás, que temos a vontade de estudar, conhecer, ler, como é que nós podemos ajudar o próximo com essas nós informações também, né? não fomos treinados. É. Entende? Aí, de repente, chega um termo novo, super atual, importante, fundamental: positividade. Ok, vamos ser positivos.
Às vezes a vida da pessoa está despencando. Entende o que eu estou querendo dizer? E aí ela Sim. fica pior ainda, porque ela não tem aquele nível de positividade, nem aquela bondade toda que o Evangelho pede para a gente ter. Percebe? O que eu estou tentando dizer é o seguinte: somos humanos. Para começar, sabe? Pegando o link do filme que você trouxe. Para começar, eu preciso entender quem eu sou, como eu reajo, o que eu faço, quando alguma coisa dá errada, qual é a minha reação? Então, eu preciso começar a me conhecer, eu preciso começar por algum lugar. Eu vou começar por aí. Quando eu estou frustrada, as coisas não deram certo, qual é a minha missão? Percebe a importância das emoções? Elas vão Sim. dizer para você como você reage ao mundo, quais são os seus olhos diante das adversidades. E olha, tá tudo bem. Às vezes você vai perceber e fala, não, eu sou crítica pra cara. Nossa, eu sou um saco sem fundo. Eu gosto de usar um exemplo. Eu gosto É muito de bem isso. insatisfação. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Insatisfação. Vamos já começando a Ah, falar na é. insatisfação. É Que ela ótima, porque insatisfação híbrida do amor. Aí eu fiquei, como assim, né? De qual amor? No nível macro, no nível. Daí, graças a Deus, temos uma psicóloga. não, mas vamos entender isso. Quando eu não sou quem eu posso ser, ou seja, de alguma forma eu estou muito distante da minha melhor versão, tá? Eu me acostumei, eu me habituei ao sofrimento, de alguma forma eu acomodei, ou eu entrei naquele ciclo de reclamação, porque veja bem, tá doendo, e se tá doendo, tem uma razão. É. O que machuca muito e confunde muito é quando as pessoas não se permitem também entender a sua dor, aceitar a sua dor. Se já vem uma correção em cima daquilo que você está sentindo, primeiro que você não vai nem querer olhar para você. É. Entende? Por isso que muitas vezes um processo terapêutico, ou qualquer processo psicoterapêutico que envolve esse encontro de você com você mesmo, é tão doloroso. Só que eu costumo dizer o seguinte: depois que a pessoa entendeu que ela tem uma situação na vida dela que a está atrapalhando e que ela sim é a única pessoa capaz, não de resolver o outro, que é uma outra questão muito importante. É a impotência, é o limite, é o perceber o todo, tá? Onde eu colaboro para a dor, sua dor. O que eu tenho força para fazer neste momento? Porque a insatisfação, eu vou dar um exemplo simples. A pessoa está lá, batalhou para comprar uma casa, para botar uma piscina, para fazer o fundo. Ninguém vai. Ou quando suja, tá lá, a cozinha linda, sei lá, a churrasqueira linda. Alguém sujou, alguém derrubou, alguém vira um tripé porque usou, porque quebrou, porque estragou. Tá, não estou criticando. Eu só estou dizendo que muitas vezes o que corremos atrás e lutamos tanto, não paramos para contemplar quando chega, porque já está preocupado com outra coisa. Porque já tem que ter outra meta. Nós não temos o treinamento de amar. E amar começa de manhã, quando você acorda, quando você consegue falar, poxa, eu tenho uma vida, se eu tenho uma vida e se eu ganhei mais um dia, eu posso fazer coisas boas. É quando você se olha Exatamente. no espelho e fala assim, eu vou aprender a ter. O amor que se fala aqui também é nesse sentido. Porque se eu não tenho amor à minha vida, apesar de tudo que aconteceu, e aí eu vou usar Chico Xavier como um grande exemplo, a vida dele terrestre, É. o que ele A gente não passou, escolheria, né? A gente não é aquela casa que que ele você fala fulano, aí queria ter a vida do fulano. Duvido, né? Que você iria então, escolher tipo a vida de Chico. assim,
E olha a doçura em pessoa. Percebe? O que eu estou tentando dizer com isso é que, assim, nós saímos desembestados sem prestar atenção no que estamos fazendo, no que estamos pensando, no que estamos falando. Quando a gente fala em vida espiritual, a gente acaba indo para um lugar mais profundo, porque não é fácil, né? Você atribuir valores divinos a um planeta material, entende? Então, isso acaba Sim, exigindo muita humildade e sabedoria para compreender a importância do aprendizado para nós. Então, alfabetizar divinamente é começar pelas emoções que foram. Porque no momento em que eu entendo a minha raiva, que eu entendo a minha tristeza, que eu entendo a minha alegria, que eu entendo as coisas que me movimentam e que dão sentido para mim, eu consigo respirar e começar a me organizar para onde eu vou usar a minha vontade, a minha força, até em espírito. Porque quando a gente fala do amor, aqui fala muito da importância do que eu desejo, né, das coisas que eu desejo, isso. e aquilo, e como eu busco o que eu desejo, e ao mesmo tempo, até que ponto isso está de encontro com aquilo que de fato nos preenche. Porque pode ser que você descubra que sentar e tomar um café, até sozinho, durante 5 minutos, com uma paz que durante o teu dia você não tem, você consiga se nutrir e ficar num estado de felicidade e gratidão, e você vai sentir amor por aquela cena. Olha, isso aí Entende? é, se a gente observar a nossa vida e dar esses valores a essa felicidade minimalista que a gente tem vários momentos durante o dia, como tomar um café em casa, ficar ali fora, observar o jardim, observar uma flor, às vezes te traz mais felicidade do que fulano te chamou aqui na nossa terra, né? Não gosto, mas todo mundo fala para tomar tereré. Aí você fala assim, tá. Aí vai estar fulano, vai ciclano, eu vou, porque se eu não for vão me cobrar, e aí se eu não estiver na rodinha da turma de amigos, vão falar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas eu já estou indo cheio de porquês, cheio de Não, contratempos, aqui, ó, insatisfeita. Você se abandonou. insatisfeito. Porque o teu amor pedia que você ficasse, de repente, quietinho em casa. Percebe? Então, Isso. quantas vezes no nosso dia a dia existe esse autoabandono e todo mundo pensa que são com coisas grandiosas. Vou dar uma dica emocional. Não! Nós vamos adoecendo nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Porque, veja bem, nós temos responsabilidades, nós temos rotinas, nós temos. Enfim, isso vai ter. Não vamos. Agora, o autocuidado, a forma como a gente vai administrar tudo isso e vai ainda preservar as essências, né? Porque aqui fala muito de alma. É feliz o termo alma. Não só porque é o espírito encarnado, porque a alma é da criatura humana, e a criatura humana ela tem corpo, entende? Então ela precisa se Sim. alimentar, ela precisa dormir, percebe? A criatura humana ela tem necessidades que são humanas. E muitas vezes a gente não respeita. E aí vai virando um monte de emoção híbrida, percebe? Quando você vê, você está com azedume, você está com insatisfação, você está com N emoções que são híbridas, porque você se afastou daquilo que dá sentido à vida. E olha, toda vez que a alma se afasta do nosso propósito maior, e sim, aí a divindade no sentido é toda a bondade, do amor, das coisas que trazem paz. Nós abrimos hoje falando de paz, né? Tudo que te custa sua paz é muito caro, né? E por outro lado, a gente precisa entender que o querer nem sempre terá e será embutido com aquilo que realmente é bom para. Se a gente olhar pelo olhar divino, algumas coisas nos afastam daquilo que traz crescimento. E por outro lado, quando a gente crê, a gente sabe que tudo aquilo que precisamos para a nossa evolução nós teremos.
Exatamente. Alguém, o André colocou aqui, nas simples coisas e pequenos gestos residem a felicidade. O André, grande amigo. Ó, um André abraço. Estou Pacheco, vendo que algumas pessoas que eu conheço estão entrando. Um grande beijo. É que eu não fico olhando, senão eu me perco. eu sei como é Eu que é. Essa parte você não deixa pra sei. gente, eu sei como é que a gente se perde mesmo, né? E é Tem bem uma isso, coisa. né? Essas pequenas coisinhas que trazem felicidade. E quando você troca o que todo mundo diz por aquilo que te faz bem, no começo você vai ouvir, mas depois vai estar tão gostosa aquela sensação de prazer, de harmonia, em estar fazendo aquilo que você quer, de regar um jardim, que é uma forma até de meditar, né? E aquilo tá te fazendo bem. Aí você fala assim, ah, a sua vida começa a mudar, né? Você fala assim, nossa, no passado eu não era assim. Agora eu tô fazendo coisas que eu não fazia, olha só. Mas vamos pensar, é como está dizendo, a gratidão, a gratidão. A gratidão é um sentimento muito nobre. Almas sábias são gratas a tudo. Termina o dia, a primeira coisa que faz, graças a Deus. Acontece alguma coisa boa que deu certo depois de muito tempo, graças a Deus. Não teve problema nenhum, graças a Deus. Teve problema, resolveu, graças a Deus. Mas, tipo assim, existem pessoas que são gratas a tudo. Quando acontece uma coisa ruim, já consegue falar, pensar assim, nossa, podia ser pior. Agradece. Tá caindo o mundo e ela tá lá, podia ser pior. Vai lá e agradece. Isso aí já é Então, mais evoluído ainda, né, são Vanessa? espíritos que com certeza já passaram ou têm noção de tantas proteções e quantas vezes somos poupados, mas a gente não sabe, a gente não tem ainda essa consciência. Existe uma coisa na psicologia que a gente chama de. Vai me faltar a palavra agora, mas Não tem recompensa problema. imediata. Recompensa Recompensa imediata. imediata. Então, são pessoas que têm, na verdade, um vazio muito grande, uma ferida emocional muito grande, provavelmente da infância. Porque quando a gente é bebezinho, chora, ou tá no peito, ou tá mamando, ou tá com a chupetinha, e fica buscando, às vezes, aquela sensação de Uhum. conforto, né? Ou então são crianças que nunca tiveram, passaram por extremas privações. Então tem aquele, né? Ou uma frustração pequena, não estão preparados para o mundo, entende? Ou alguém começou a passar por muita privação, nunca experimentou e quer. Aos extremos de novo. Os dois extremos são muito difíceis. Os dois extremos causam feridas muito profundas. O que acontece é que crescemos em vários aspectos, trabalhamos, casamos, temos filhos, mas não aprendemos a fazer o exercício do desenvolvimento emocional, que é o É. alfabetismo emocional. Você Então, eu sabe que eu preciso li um entender. livro nada a ver dentro da doutrina, mas que tem uma base que é Mais Esperto que o Diabo. Um best-seller de alguém que escreveu em 1938, aí ele ficou. Então é um cidadão lá entrevistando o diabo, né? Ficticiamente. E ele diz que o que resolveria muitas coisas é se as escolas e a própria religião ensinassem a lidar com os sentimentos, a lidar com as emoções. Eu falei, olha que diabo espertinho, né? Porque Eu às vou vezes mais em longe. algumas religiões são só dogmas, na outra é isso, na outra é aquilo. É difícil elas que te coloquem a Eu vou um pouco refletir. mais longe. Eu vou um pouquinho mais longe. Quando nós temos uma casa, nós somos modelos que reproduzem o que a gente aprendeu e recebeu de alguém também. O que Certo. que eu estou querendo dizer? Nós, quando a gente usa a expressão presença de luz, a gente está querendo dizer que com certeza aquela pessoa ou aquele espírito, enfim, passou por várias situações e através do seu comportamento superaram. Não é que não sente, que é outra questão também muito importante. As pessoas acham que vão passar por adversidade sem sentir.
Não é isso. Dependendo da dor, tem que tratar, tem que acolher, tem que curar. Pode O que a gente fala, chorar. tem que chorar, e às vezes não tem que falar nada, você tem que dar um abraço e acabou. Não tem o que fazer, a pessoa está machucada. O que a gente fala nesse livro é diferente. A gente fala de qualidade de vida, de pessoas que sofrem cotidianamente em tudo. Tudo é pesado, tudo é sofrido, tudo é difícil. Essa pessoa não tem paz. É como se o vazio fosse a vida. Essa pessoa está tão preocupada em sobreviver aos ataques que ela se ataca e ataca. Entende? É como se viver fosse uma guerra. Sim, é. É um lugar de dificuldades, de injustiças. No mundo tereis aflição, dizia Jesus, Jesus. né? Então vamos pensar o seguinte: porém, nós temos ferramentas para passar pelas adversidades com aprendizado, crescimento e, na visão espírita, evolução, regeneração. Regeneração. Quando a gente pensa no aspecto humano, psicológico, a gente está falando de superação, né? Superar os traumas, os problemas. Existem formas disso acontecer? Sim. Quando a gente amplia, aprofunda esse conhecimento, a gente está falando de um processo que precisa dessas situações, porque tem também a lei do progresso, tem toda a nossa história encarnatória, então isso vai ficar um pouco maior para eu entender, porque existem realmente alguns sofrimentos que nessa existência não compreendemos. Aham. Entende? Vem lá, a Isso gente já tem invadisse um algumas almas para emaranhado de vicissitudes para a gente organizar, resgatar, né? E tem uma questão que tem um livro muito bom, se chama Egos em Paz, do Dr. Inácio, feito pelo Ecos em médium Carlos. paz? Egos em Paz. Ah, Egos em egos. Paz. Carlos Bacelli pelo Dr. Inácio Ferreira, que é um grande trabalhador também do Hospital Esperança. Eles falam dos transtornos mentais, à luz da doutrina espírita, explicando as múltiplas personalidades que trazemos e que, às vezes, encarnados, a gente não entende alguns comportamentos que temos, reações, mas que isso está nessas origens aí. É muito legal. Mas não vamos sair do tema, senão a gente se perde. Esse assunto é bastante... Você falou assim de ferramentas para a gente aprender a lidar com isso, ou investigar, ou vigiar, e quase no final do capítulo ele coloca aqui: faz-se urgente a elaboração de uma campanha para aquisição da alfabetização afetiva, né? E do desenvolvimento de habilidades que permitam identificar e usar as emoções básicas e as híbridas. Desenvolvimento de habilidades. Quais habilidades, né? Que eu acho que é isso que é legal falar também pra gente. Que habilidades? Como desenvolvê-las, né? Pra gente aprender a lidar. Eu sei que você já pincelou um monte aqui no meio da nossa, mineiramente falando, da nossa prosa. Mas vamos pensar o seguinte, estávamos falando de modelos, certo? Sim. Usamos a expressão presença de luz porque estamos num lugar espírita. O que seria isso traduzido para a alma humana? É a mesma coisa que eu pegar o evangelho e começar a traduzir para competências a serem desenvolvidas pela criatura, porque assim somos chamados. Primeira coisa, se eu tenho emoções originárias, primárias, que tanto na psicologia quanto na espiritualidade, elas são reconhecidas, eu preciso entender por que elas existem. Jesus é o grande modelo, né? Por isso que eu vou trazer ele agora. Entende? Até tem um quadrinho aqui muito bonito, não sei se vai dar para vocês verem, ó, ele fica aqui em cima. Ainda não vi. Você vai ter que afastar Esse assim, ó, pra homem, gente ver. quando encarnado, trouxe para nós um outro mundo. E uma linguagem que a gente tem muita dificuldade de decodificar. Por outro lado, hoje a gente já pode falar
em aspectos cognitivos da inteligência, da plasticidade, né, que a gente pode desenvolver, de um novo repertório comportamental, numa linguagem até mais psicológica. E isso é importante por quê? Porque nós temos matéria. E nós precisamos respeitar a nossa matéria, inclusive o que nos constitui. E a psique, ela faz parte. Então, a integralidade, ela é essencial de ser reconhecida, respeitada e compreendida. Tá, porque senão eu vou falar só do espírito, do espírito, do espírito, e não vou entender que o meu espírito agora é alma e eu preciso trabalhar com este corpo e com esta mente, certo? Exato. Então, como é que eu faço essa integração? Primeira coisa, pensamento. Nós somos pensamentos. O Evangelho fala o tempo todo dos pensamentos, orar e vigiar, né? O nosso coração energético, aquilo que nós vamos distribuir para o nosso corpo, para a nossa vida, vai vir a partir do nosso pensamento. E, por outro lado, o que eu faço, então, é trabalhar o significado emocional através do meu pensamento de forma racional. Eu preciso da razão. E para ter a razão, eu preciso me organizar e querer aprender. Eu preciso querer, eu preciso usar toda a minha força, aí eu digo a minha essência e a luz da alma que nós temos, porque isso é divino. A bondade está dentro de nós em algum lugar e ela precisa começar por algum lugar. Senão ele não teria dito brilhar é a vossa luz, né? Não é vai lá comprar a sua luz, vai lá adquirir. Não, brilha a vossa luz. Então ela já existe. Você percebe que Jesus, ele foi tão sábio, tão nobre, e aí a gente não precisa nem crer e ter religião nenhuma. Se a gente pegar o homem, o que ele fez, as palavras que estão escritas em documentos históricos, este homem esteve entre nós. Agora a gente sabe que é divino, né? Porém, ele diz realmente que nós temos algo divino, então a gente precisa acreditar, senão eu não creio. Não é assim? Agora, por outro lado, vamos pensar o seguinte, ele também falava, foi tua fé que te curou. Jesus não atribuiu nenhum milagre a ele mesmo. Inclusive, historicamente falando, nos personagens, algumas pessoas não foram curadas, algumas pessoas voltaram a adoecer, porque aqui não mudou. Muito menos daqui. Então, por onde que a gente começa? Querer amar. Ai, credo. Amar no sentido de comportamento de amorosidade. O que é isso para nós humanos? Resiliência, capacidade de voltar ao estado original. Ampliar aspectos cognitivos do pensamento aberto para aprender coisas novas. Entender que nós precisamos ser flexíveis. Se a minha vida não sai do lugar, alguma coisa sou eu que preciso mudar. Entende? Então, isso é autoconhecimento. Isto é começar a exercitar a percepção. Opa, estou sentindo medo, né? Ou estou inseguro. Por que eu estou inseguro? Que é o gatilho, tão importante. Se precisar, pega um papel, começa a fazer esse investimento em você. É que quando a gente materializa para visualizar, fica mais fácil da gente até resgatar. Falar assim, nossa, eu tô sentindo de novo aquela mesma coisa. Qual foi meu gatilho dessa vez? Ou então você busca lá no seu caderno de anotações. É legal, não como se fosse um diário, né? Mas da outra live a gente brincou sobre a tabelinha de grau de raiva, né? Bota de 1 a 10. O que está acontecendo é que hoje, graças a Deus, a gente tem buscado formas de exercitar o autoconhecimento na prática. Porque senão fica muita teoria, a gente vai sentindo uma sensação de incapacidade, porque você não consegue fazer aquilo ali tudo. Não. Entende? Aí toda a positividade vira tóxica, né? Vira porque você começa a se cobrar demais, a ficar rígido demais, perfeccionismo demais, crítica demais. Então, se a gente for parar para pensar, quando fala de amor aqui, é voltar para você. É cuidar de você. É aceitar os seus limites, os seus fracassos, as suas sombras. Porque Joana de Ângeles fala muito belamente sobre a autoiluminação, que é justamente quando eu tomo consciência.
Kardec falava que o bom espírita não é o que faz fenômenos, né? Ele tem uma citação, me perdoem agora, eu não vou lembrar de onde, mas eu posso buscar e trazer, onde ele diz que o bom espírito é aquele que está extremamente preocupado em fazer essa autoanálise, em se melhorar. É. Não foram essas palavras, mas o sentido é esse. Em Depois eu posso domar suas você. más inclinações, né? Exatamente. Então, assim, quando você tem essa percepção, você está tão ocupado em buscar ficar bem, que, por exemplo, você aceita com mais facilidade que muitas vezes o tóxico é você. Quando você se cobra demais, quando você critica demais, quando você não escuta o que o outro fala. Mas eu fiz pro bem. Peraí, não deixar o outro viver a vida dele? Às vezes, mas ele vai se ferrar, A né? vida dele, né? Temos limites. Muitas vezes falhamos pelo excesso também. Mas eu estou fazendo tudo em nome do amor. Qual amor? Você entende? Porque quando a gente para Exatamente. para pensar, quando a gente para para pensar nos nossos mentores, quantas vezes eles ficam ali só esperando a gente, né, fazer Recorrer. É. Por muito. isso que diz, né, que dessa emoção híbrida, essa emoção que é o oposto da felicidade, e estabelece profundo estado de desamor, essa insatisfação, né? E hoje falavam comigo e falavam assim, me ajuda, né, numa questão familiar, faz isso para fulano, aquilo para ciclano, que eu acordei com síndrome de Poliana. E eu falei, que bom, vai agradar todo mundo. Ela estava falando, eu falei assim, e você, né? Já pensou, isso vai te agradar? Isso vai ser legal para você? Que resultado que vai trazer isso para a sua satisfação, né? Porque aqui a gente está falando de insatisfação, né? Porque às vezes a gente faz para o outro, se força, porque não é aquilo que te faz bem. Aí eu falei, mas e você, vai estar satisfeita, Poliana? Vamos pensar o seguinte, aí é onde damos nozinhos. Caridade moral. É, Você escuta, você interage, você abre mão do que é seu. O Chico falava muito sobre isso também, que muitas vezes a nossa cura está em trabalhar pelos outros e para os outros, através da própria caridade, não só moral, caridade em geral. Você vai, você faz uma comida, entrega para alguém, enfim, todas as formas de caridade. O que a gente precisa entender é que no momento em que eu faço alguma coisa e meu coração não está ali, é diferente da verdadeira caridade, onde o meu coração já está naquela cena. Então eu paro tudo, porque aquilo é o sentido da minha vida. A gratidão que eu tenho de ver o sorriso de alguém, de poder ajudar alguém, mas isso é quando você já está, né? A gente é. precisa fazer, muitas vezes por Subir obrigação e muitos tudo mais, mas degraus enfim. ainda. Mas isso, a caridade, porque quem já tem a luz própria, ela, o que dá sentido é iluminar. Percebe? Sim, O que dá sentido é ser luz, não por é porque isto é a vida. É a conexão com Deus. É o que Jesus fala: amai-vos como eu vos amei. Agora, para eu conseguir chegar nesse lugar, eu preciso estar abastecida. Porque no momento que eu faço alguma coisa que eu não queria fazer, ou eu estou contrariada, ou eu não gosto, percebe? E aquilo me machucou, eu vou com certeza trazer, além de um padrão vibratório, né? Expectativas frustradas, percebe? Contas, eu costumo usar muito uma expressão. Você não está criando uma dívida para a pessoa, não, né? Você prestou atenção? Ela está com essa dívida com você. Ela sabe que ela tem essa dívida com você. Não, mas eu fiz, eu faço. Oi? Entende? E como dói, de repente, parar e olhar para isso e reconhecer aonde está o meu coração, né? Onde estão os teus tesouros? Ali estará teu exatamente. coração. Então, por outro lado, quando eu começo a entender que eu posso falar não, é diferente de uma pessoa que está precisando de uma ajuda e que eu falo não simplesmente porque eu não me importo. Aí é egoísmo.
Percebe? É um Agora, falar, quando eu é estou como você avançando, colocou, é um falar não, por exemplo, estou numa relação, um relacionamento tóxico com um companheiro com agressões físicas. Falar não é amor, né? Abrir não, mão. eu vou tomar uma situação até mais simples. Por exemplo, é como tomar um tereré. Se Aham. eu não estou com uma questão ali, gente, olha, desculpa, ou não precisa nem pedir desculpa, se a gente pede por uma questão de educação. É. Valeu, convite, muito obrigada, mas hoje eu preciso de compaixão. Ou hoje eu preciso dar atenção para o meu filho. Hoje não vai dar porque eu preciso tomar um banho demorado. Se É. a pessoa não receber isso, não acolher, tem o que fazer. Entende? Por outro lado, ficamos muito incomodados quando vamos percebendo que nós é que vamos ter que fazer a nossa mudança. Somos nós que vamos ter que, talvez, fechar portas, ciclos, buscar outros lugares, outras pessoas, aonde a nossa alma vai vibrar no amor. Porque a insatisfação é a nossa alma dizendo, não é aquilo, é isso. Resumindo, simplificando, é isso. Agora, por que este lugar não é meu? Será que eu também não estou sendo muito exigente? Será que eu estou sonhando coisas que não existem? Será que eu sei dar valor ao que eu tenho? A gente precisa estar fazendo essas reflexões para poder tomar uma decisão, entende? Porque Exato. senão eu uso só o impulso, só a emoção, e mais uma vez eu não entendi, eu não cresci e eu não aprendi com aquela emoção que está sinalizando. Porque como a gente estava falando a respeito da gratidão, é um exercício, é um treino. É. Porque são pessoas que não estão no presente. É sempre o passado e, na maioria das vezes, o No futuro. futuro. Então, não consegue viver o presente. É o que eu tenho hoje. Eu gosto, eu consigo me nutrir, eu faço a troca saudável, eu recebo, eu dou, entende? Então, assim, aí você começa a ficar no agora. E com isso fica mais fácil para você começar a sentir gratidão pelo que você tem. É Sabe por muito quê? mais fácil ficar no presente, é muito mais tranquilo e essa percepção do que está errado, que eu tenho que transformar, que eu tenho que curar, como é o título do livro, né? Que no caso, espiritualmente falando, é evoluir, eu só consigo se eu investigar, né? Como é que vai curar algo que eu não Então, para a sei, gente que não tá fechar, bom em mim. Isso que eu ia falar para você, que nós já é fim do nosso horário da nossa última live do ano, maravilhosa, por sinal. vamos pensar o seguinte: você pode sim gostar e não gostar, você pode mudar a qualquer momento. Nós temos todo um privilégio de possibilidades para poder estarmos bem. As emoções, elas vão ser direcionadores daquilo que acontece dentro de você. A parte mais difícil é criar coragem de olhar para elas, aprender com elas, decifrá-las e a partir daí fazer todo esse movimento de disciplina no sentido de entender como uma mudança. Toda mudança vai exigir tempo, dedicação, organização, porque Esforço, né? nós não mudamos do dia para a noite. Agora, se eu trabalho o meu pensamento, eu consigo corrigir até um sentimento e o meu comportamento vai ser consciente. Diferente de quando somos movidos apenas por esse estágio inconsciente e pré-consciente. Entende? Então, nós temos sim uma capacidade muito grande. Agora está usando muito aquela expressão, seja da sua vida, né? Seja o principal da sua vida. Esqueci o Gente, eu nome já ouvi atual. essa expressão, sim. Que é isso mesmo, é protagonista. Seja Protagonista. protagonista. Eu tava lembrando de Nós filme, vamos lembrei entender. coadjuvante. Tava Não, não, é chegando. protagonista. É. Nós temos competências, sim, para sermos protagonistas, mas tem um caminho e tá tudo bem. Eu só preciso querer aprender esse caminho. E quando a gente fala do amor, é porque tudo aquilo que for bom, que realmente está vindo também de Deus,
você vai ter uma paz muito grande. Mesmo que isso represente perdas, mudanças, novas atitudes, novas pessoas, novos ciclos. Ninguém está dizendo de relações líquidas que não espera nada, que não tenta nada, que não luta nada, nada disso. Mas quando a gente está consciente, eu tenho ferramentas para fechar uma porta e falar: eu fiz o meu melhor, eu tentei de tudo, mas este lugar não é mais meu e tá tudo bem. Porque a felicidade, a alegria também são estados possíveis para nós. Então, pensar nas emoções híbridas aqui nesse livro é entender onde fomos parar, naquilo que deveria nos ajudar. E se por um acaso elas estão de forma negativa, elas não são negativas, mas elas estão da dor, é sinal que nós estamos fazendo uma interpretação ou de nós ou da vida disfuncional. E dá para mudar isso. Aí as emoções vão curar. Daí já é uma ótima incentivo para a gente de entrar já 2022. Dá para mudar isso, gente. Dá para mudar. Vamos Recomendo mudar, tudo. recomeçar. Vanessa, obrigada por estar conosco esse ano, nos ensinar tanto, né, a interpretar essa obra, porque a psique é uma coisa muito complexa, difícil. Nós estamos, assim, encantados com esse estudo, e ainda mais assim, dando spoiler, né, do capítulo 2 do ano que vem, a presença do sombrio nas relações afetivas. Tem muita coisa para aprender e é um capítulo sensacional. Então, assim, gratidão por esse apoio, por fazer parte desse momento nosso de iniciantes na doutrina, nesses estudos mais aprofundados, e que você permaneça conosco com essa luz e essa vontade de perseverar que você passa para gente. Muito obrigada de coração, tá bom? Gratidão. Que Deus abençoe a todos. Né? Que tenhamos força, Amém. coragem para começar aí um ano novo dentro da gente. É Né? isso Porque mesmo. nós somos capazes sim, e merecedores sim. E é possível. Eu sou sobrevivente. Um dia eu conto a minha história para Ai, todo já mundo. vamos querer saber. É possível, é possível. Mas a gente precisa encontrar esse lugar de amor, porque é ele que vai trazer a sabedoria. E eu creio que a nossa alma ela reluz nesse momento. Fiquem Que todos com linda. Deus E e você uma ótima também. passagem de ano e até, né? Até o ano que vem. Um ótimo ano de Amém. passagem para você. Fica com Deus. Amém. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tudo de Tchau, bom. querida.